Fala comigo, família vascaína, um ótimo final de semana pra você ligado aqui no canal do Mineiro. Vamos curtir essa vitória rapidinho, segunda-feira já tem mais. Bora conferir os destaques dessa edição. Vasco vence o Brusque fora de casa e respira na tabela da Série B. Nenê e Vanderlei são os destaques do time e garantem os 3 pontos. E a avaliação do técnico Fernando Diniz em sua primeira vitória à frente do Vasco. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Tá no ar o Vascão Notícias, edição de sábado. Com o gramado ruim, polêmicas do VAR e um golaço de Nenê, Vasco vence o Brusque fora de casa e respira na tabela da Série B. O jogo foi marcado por polêmicas envolvendo o árbitro de vídeo. O Brusque teve 2 gols anulados e reclamou bastante das linhas traçadas no segundo gol. O Vasco também foi prejudicado quando Léo Matos foi expulso por lance de jogo onde não teve a intenção de fazer a falta. O Vasco conseguiu gol no segundo tempo. Valber despachou para frente, Cano ajeitou para Zeca, que acertou esse belo cruzamento para o golaço de Nenê. De novo, de primeira, um golaço do camisa 77. O resultado foi garantido pelo goleiro Vanderlei, que fez pelo menos 3 boas defesas e evitou o empate do Brusque. Final, Brusque 0, Vasco 1. A partida por si só ela já era difícil. O gramado ele dificulta muito aquilo que a gente pretende fazer, que é tocar bola e sair jogando com o goleiro, muito irregular. Aí com a perda do Léo, a gente ficou com um jogador a menos, as condições ficaram mais adversas e ao mesmo tempo a gente tinha que vencer o jogo. Em nenhum momento a gente abdicou de ganhar a partida. O desafio ele é difícil, mas é possível e é importante o torcedor acreditar. Esse time que, como eu sempre gosto demais do hino, que cantar de coração, torcer de coração, jogar de coração, que a gente tem que pensar só numa coisa que é no acesso. O Vasco tem que estar na Série A, que é o lugar que ele merece. Com a vitória, o Vasco pulou para a 7ª posição e a distância para o G4 diminuiu para 7 pontos. Próximo jogo é na segunda-feira contra o Goiás, às 8 da noite, em São Januário. Vanderlei e Nenê foram os destaques do jogo e ganharam a maior nota na avaliação do Mineiro. Vanderlei fez 3 defesas difíceis e garantiu que o Brusque não tirasse o 0 do placar. Nenê fez apenas uma finalização no jogo, mas com muita categoria marcou o gol da vitória vascaína. Bom, na partida de ontem tivemos a expulsão do lateral direito Léo Matos. No decorrer do jogo, o Zeca foi fazer a lateral direita e o Ricardo Graça acabou fazendo a lateral esquerda. Na entrevista coletiva, Fernando Diniz foi perguntado se para o jogo contra o Goiás, essa pode ser uma das alternativas. A gente voltou para o segundo tempo, não tinha ficado muito seguro o time, estava um pouco vulnerável e não estava conseguindo sair de trás como eu imaginei, e a gente fez a troca, o time acabou ficando mais seguro com a menos e conseguiu ter um pouco mais de controle e chegou ao gol e chegou mais algumas vezes no ataque com bastante qualidade. Quanto ao Zeca, jogar na lateral é uma das possibilidades, a gente vai analisar com calma o que a gente tem no elenco, as voltas que a gente tem, analisar bem o jogo de hoje, analisar também um pouco mais o Goiás, mas prioritariamente analisar aquilo que a gente tem, que eu vejo que a gente tem de melhor para a gente botar para jogar na segunda-feira diante do Goiás. Mudança na parte de cima da tabela do bolão do Mineiro Série B. Getro Silva dispara na liderança e outros jogadores entraram no bloco de cima da disputa. Ainda faltam 12 jogos. Quem serão os 3 primeiros colocados? Dispute prêmios oficiais, seja membro e participe. Clima quente na defesa do Vasco. Zeca e Castan discutiram asperamente no segundo tempo por questões de posicionamento. Ficou tudo bem entre os dois após o apito final, num abraço de celebração da vitória. Salve família, bora deixar o like aí pra gente. Eu disse lá no pós-jogo, né? Vou deixar até aqui um card aparecendo, ó, você quiser curtir lá, tem as notas para as atuações dos jogadores.
Eu disse que ontem foi o primeiro passo de uma missão muito complicada. O segundo passo, meu amigo, já é segunda-feira contra o Goiás, uma das melhores equipes da competição em São Januário. Sabe por que a gente tem muito que acreditar se ganhar do Goiás? Se a gente ganha deles, a gente vai ficar a 5 pontos do próprio Goiás. O Goiás hoje é o vice-líder da competição. Ou seja, se a gente ganha segunda-feira, ficamos a 5 pontos do segundo colocado. Ainda dá. E o Nenê joga muito, hein? Que golaço! O Nenê ontem aguentou quase os 90 minutos. Será uma peça importantíssima nessa reta final de Série B. Que bom que o Nenê chegou. O Vanderlei, tão criticado por nós ontem, brilhou, né? No segundo tempo fez 3 grandes defesas, garantindo junto do Nenê o resultado pro Vasco. O Goiás vem de 2 derrotas, oportunidade muito boa pro Vasco embalar na competição. Como eu disse, né? Entrar de vez na briga ali pra entrar no G4, que a gente não conseguiu nenhuma vez nessa Série B. Uma vergonha. E sinceramente pro jogo contra o Goiás eu gosto da ideia de entrar com o Zeca na lateral direita e o Ricardo Graça na lateral esquerda. A gente ganha muito na bola aérea, que é uma deficiência, né? Ontem mesmo a gente levou o gol de bola aérea, só que não valeu. Pode ser uma boa alternativa o Ricardo entrando no lado esquerdo, fez uma grande partida ontem. Um dos melhores em campo também, na minha opinião. Comente as notícias de hoje, o Vascão Notícias não é o mesmo sem a sua participação. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer momento a gente tá de volta para mais conteúdo de Vasco. Até lá!